Olá pessoal, aqui é o Richard mais uma vez falando no vídeo 4 dessa série tentando trabalhar junto à campanha do Bolsonaro. Se você ainda não viu os outros vídeos, você clica no nome do canal, Richard W. Sanches. Quando você clicar, você clica no Play All, bem no topo, e você procura a categoria Política e Economia, e você vai ver os outros vídeos que algum até viralizou. Se não se inscreveu, por favor, se inscreva, ajuda a crescer esse canal e compartilhe. Bem, hoje nós vamos falar de por que o Bolsonaro será eleito no primeiro turno. 7 razões. Por que o Bolsonaro será eleito no primeiro turno? Vou te dar 7 razões e no final eu vou tecer meus comentários e durante eu vou fazer um pequeno paralelo junto com Trump, que está muito parecido. Razão número 1. Primeiro, é uma razão espiritual. Eu não vou dissertar por aqui, mas chegou a hora. Esse homem que se diz que é temente a Deus, coloca Deus acima de tudo, e a Bíblia diz que feliz é a nação que tem um Deus como o Senhor, está lá no livro de Salmos. Ele, por exemplo, é o que abençoa Israel. A Bíblia também fala: abençoareis aquele que te abençoar, amaldiçoareis aqueles que te amaldiçoar. O Donald Trump, por exemplo, de tudo que classificaram o Donald Trump ao redor do mundo, com todos os adjetivos possíveis e imagináveis, inclusive chamando até ele de Hitler, ele foi o único que abençoava e falava de Israel e que transferiu a capital transferiu a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. Tem mistério nisso. Quem conhece sabe o que eu estou falando. O fato número 2, a razão número 2, o Brasil cansou, o Brasil acordou. Pessoal, todos nós, praticamente acredito eu que todos os brasileiros que estejam vivos, sabe, tá cansado dessa roubalheira, tá cansado dessa bandidagem a todos os níveis, desde o topo do presidente all the way até o final no mais básico funcionário público, uma máquina inchada. E uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, por isso que eu fico impressionado com o que eu vejo esse caminho que o Brasil está indo, porque convivo aqui em Miami com muito cubano, com muito venezuelano, é essa desgraça que vai acontecer caso esse ritmo que está sendo implantado no Brasil não seja estancado. Razão número 3. Bolsonaro é um cara honesto. Pergunto a você, quantas vezes você já deve ter perguntado a você que gostaria de ter um presidente honesto? Quantas vezes? Quantas vezes você reclamou do fulano, do ciclano, do deputado, do senador, do governador, do presidente está roubando? Agora que tem um candidato honesto, não quer votar? Por quê? 4. Razão número 4. Erro de estratégia da esquerda. Pessoal, eu não acredito que a esquerda imaginava uma reação da maneira que foi. A facada que o Jair Bolsonaro levou, o Brasil levou junto. O Brasil tomou essa facada junta, sangrou junto com ele. E, no meu entender, eles nunca imaginaram que iria acontecer da maneira que aconteceu. Eles nunca imaginaram que haveria esse desfecho que teve. Eles nunca imaginaram essa comoção nacional. E todos nós sabemos, e está claro, que esse bandido, esse criminoso, não agiu sozinho. E a verdade vai aparecer. Como a Bíblia diz, nada de escondido que não venha a ser revelado. Razão número 5. Internet. Pessoal, não tem mais como esconder as atrocidades do socialismo e do comunismo. Não tem mais. As imagens que rolam nos grupos de WhatsApp sobre a Venezuela, hoje mesmo apareceu algumas imagens, dão repulsa. E minha pergunta para você é o seguinte: por que você vai querer isso para tua família? Por que tu vai querer isso para teus filhos? Por que tu vai querer a mesma coisa para as gerações por vir? Por que o comunismo e o socialismo, quando eles tentam bloquear, a primeira coisa que eles tentam é bloquear a comunicação, tomar posse da comunicação, justamente para não propagar esse lado ruim que todo mundo sabe que acontece. Presta atenção nisso. Razão número 6. Fake news. Pessoal, acredito que o Trump chamou atenção para o mundo para esse termo. Esse termo, claro, não foi criado por ele, mas ele propagou como o fake news. E o fake news, como a gente sabe,
é o pessoal que tem o pessoal do establishment, que foi falado até por mim em um vídeo, entre o establishment e o deep state. Vale a pena conferir. E nós sabemos que o establishment, que é o estabelecimento, não está interessado numa postura firme, determinada, que busca moral e bons costumes, busca Deus, como que é a pessoa do Bolsonaro. E essa coisa do fake news está tão violenta, que entrou provando, pode buscar no Google, vocês vão ver, Facebook manipulando, Google manipulando, televisão manipulando, a mídia impressa manipulando. E pessoal, isso aqui está uma coisa tão séria, que hoje está tão em descaso com o público, com os institutos de pesquisas. Você vê, o instituto de pesquisa fala uma coisa, os comícios falam outras. Olha a população, a multidão de gente que vai nos eventos do Bolsonaro. E olha o pinguinho de gente que vai nos outros. E os institutos de pesquisa, o fake news, tenta manipular a cabeça daqueles que não têm acesso, que não se interessam. Aqui nos Estados Unidos já está tendo uma coisa invertida. Quem manda na mídia são os anunciantes. E tem muitos anunciantes que já não estão querendo mais anunciar com alguns veículos porque o povo não acredita. O povo não acredita. Então eles já estão revendo alguns conceitos de se juntar com essas mídias de fake news. Interessante isso, né? Razão número 7. Voto de protesto. Maioria silenciosa. Pessoal, é falado aqui que uma grande massa da maioria silenciosa elegeu o Trump. E a mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro. Nós sabemos que muita gente não gosta de política, nós sabemos que muita gente não acompanha a política, e se falar assim, eu vou votar no Bolsonaro, o pessoal vem e pum, cai de porrada, aí a pessoa não sabe se defender. Eu votei no Trump, eu defendo o Trump, não concordo com tudo que ele fala, mas eu votei no Trump. E atacava os democratas, a hipocrisia do democrata, o socialismo, o comunismo que os democratas colocaram nesse país chamado Estados Unidos. Se você acha que eu estou exagerando, de novo, vá buscar na internet que você vai ver imagens, histórias abomináveis contra o Obama, que o pessoal idolatrou no mundo, fake news, Hillary Clinton, fake news, que segundo o padrão americano da legislação americana é uma criminosa, tá tudo aí. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Só que os democratas não falam nada. Não falam nada, mas o dia dela vai chegar também. E pessoal, eu vou deixar meu comentário final em cima, um resumo disso tudo. Muitos devem estar falando assim, Richard, por que você está falando isso? Você tem uma bandeira americana atrás de você. Por quê? Pessoal, primeiro, como eu disse no início do vídeo, eu moro aqui em Miami, eu convivo com muitos cubanos, eu convivo com muitos venezuelanos, escuto histórias bárbaras. E outra coisa, eu sou brasileiro, minha família está aí no Brasil, meus amigos estão aí no Brasil, eu tenho sangue brasileiro, e o que eu vejo hoje, tenho acompanhado ao longo dos anos, é o que eu aprendi aqui nos Estados Unidos. O socialismo, o comunismo vem para destruir, não tem Deus. Como é que um partido que não tem Deus pode falar de amor? Como é que um partido que não tem Deus pode falar de valores de famílias? Como? Me explica. Eu não me considero um cara burro. Antigamente, como eles falam aqui, o comunismo era na violência. Diz a história que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Mais do que as guerras. O socialismo tem o mesmo objetivo do que o comunismo. Só que é mais boca macia. É bico doce. Coloca os artistas, as celebridades, os comentaristas, os especialistas, toda essa hipocrisia burguesa aí no Brasil, como aqui também. Aqui você vê esses atletas milionários, esses artistas milionários falando, defendendo o socialismo, mas ninguém quer largar a burguesia do capitalismo. É hipócrita total. Assim como eu já vi aí alguns inteligentes aí do Brasil dizendo se o Bolsonaro ia sair, ele foi eleito e ia sair do Brasil, devia sair agora, que ninguém vai sentir falta de vocês.
É que nem aqui, várias celebridades americanas, vários influencers americanos falaram que iam para o Canadá se o Trump fosse eleito. Cadê eles? Tá todo mundo aqui. Ninguém saiu. Então, é muito papapá e é muito BS, desculpa aí o meu linguajar, é bullshitters, e não fazem nada. Porque ninguém quer largar a burguesia. Um grande erro que eu aprendi aqui também, que o comunismo socialista não acordaram, eles podem mexer com a tua cabeça, mas não mexem com a tua barriga. E hoje tem mais de 14 milhões de pessoas no Brasil com fome. É o que os cubanos falam aqui, os venezuelanos falam aqui. A hora que bater fome na casa de vocês, acabou. É o que eles dizem. O socialismo com o bico doce deles é que nem cupim, é o que eu ia falar daqui. Vai infiltrando, infiltrando, infiltrando nas paredes, na tua casa. Daqui a pouco eles chegam e buf, derruba tudo. Quando derruba tudo, pega a tua família. Pega a tua família. Pega os valores da tua família, pega o teu dinheiro, pega a tua liberdade. É que nem chega brasileiro, já chegou aqui na minha cara aqui e falou, não, porque Cuba livre, em Cuba tudo é livre. Livre o quê? Quanto custa a tua liberdade? Por que cubano se joga e se projeta no Estreito da Flórida? Alguns caem do barco lotado, arrisca a vida, como eles falam, eles preferem arriscar a vida e ser comido por tubarão do que viver no inferno no comunismo de Cuba. Olha a quantidade de venezuelanos que estão fugindo de Venezuela pela fome. Venezuelano que tinha dinheiro veio para Miami. O mediano foi para o Chile. E o que durão atravessou a fronteira a pé. E tá cheio de vídeos aí do WhatsApp Group. Pessoal, digo para vocês o seguinte. No meu entender, o Brasil está vivendo um momento histórico. E quem vota tem o poder de mudar a história de uma vez por toda e tirar a mão desses comunistas e tirar a mão desses socialistas. Eu já estou aqui nos Estados Unidos. Eu decidi vir para cá, não vou dizer a vocês que foi a razão, mas foi uma das razões. Os mais antigos sabem quem foi, Leonel Brizola, que foi um dos comandos dessa corja toda que está aí de bandidagem. Todo mundo sabe disso, das antigas sabe quem é. Eu já estou aqui. Mas e você que está aí? Nem pensar do Bolsonaro não ser eleito. Nem pensar. O Brasil vai virar um negócio horrível. Para mim, como empresário, como consultor, seria maravilhoso. Pelo conhecimento que eu tenho operacional, pelas conexões que eu tenho, eu ia ganhar muito dinheiro. Mas eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero ver o Brasil bem. Eu quero, quando eu chegar no Galeão, no Rio de Janeiro, não sentir medo de atravessar a linha amarela. Eu quero, quando eu sair à noite no Rio de Janeiro, e não ver a cidade do Rio de Janeiro vazia à noite, pelo medo da violência, o terror. É isso que eu quero. Eu quero, quando eu chegar no Rio de Janeiro, pegar um táxi e uma tarifa de uma corrida, eu dar o dobro da corrida pro motorista e não ver ele lacrimejar na minha frente. É isso que eu quero ver. Eu quero ver um país saudável. Eu quero ver um país que tenha esperança. É isso que eu quero ver. Talvez à minha idade a gente vai amadurecendo, a gente vai chegando nesse ponto, a gente começa a ver de um outro escopo. Eu quero que o Brasil seja conhecido aqui fora, não é pela bunda da mulherada brasileira, não é pela cachaça, não é pelo pagode, não é pela arara. Arara, sabe arara? O pessoal ainda fala onde da arara. Não é isso. Eu quero ver, não é pela ginga de futebol. Você sabe aquela história, só para encerrar? Se você tiver um filho, ou pai ou mãe, não sei, não importa, você chegar pro teu filho, você pode dizer que teu filho é gordo, que teu filho é feio, que teu filho é isso, que teu filho é aquilo, minha mulher é isso, meu marido é aquilo, você pode falar. Agora, se eu chegar para você e falar, o teu filho é feio, tu vai ficar na bronca comigo. É a mesma coisa. Eu tenho 1000 reservas com o Brasil, mas eu sou brasileiro. Agora, me incomoda e me dói, apesar da minha idade, quando eu vou em algum evento, já vi pessoas falar comigo, debochar do Brasil e achar no Brasil que o Brasil não presta, que só tem ladrão. Vocês não imaginam, eu não vou entrar aqui em detalhes, vocês não imaginam o que aconteceu aqui no exterior quando o Joaquim Barbosa foi ameaçado de morte. Vocês não imaginam, porque a posição que destaca que ele
ocupava é de tão reverência que aqui nos Estados Unidos você se refere à justiça Joaquim Barbosa. Pessoal, ficamos por aqui. Eu possa Deus abençoar vocês, possa Deus abençoar, possa Deus guardar vocês. Eu não quero passar mais tempo, tem zilhões de vídeos na internet, mas o que eu posso falar? Voto no Bolsonaro. Possa Deus abençoar o Brasil, possa Deus guardar o Brasil. Vote no 17. Até a próxima.